Quando se fala em inovação, em tecnologia de ponta, que nome vem à mente? É bem provável que seja Shenzhen, né? O berço de gigantes da tecnologia. Mas e se essa metrópole toda futurista, num passado não muito distante, fosse apenas uma pacata vila de pescadores? Pois é exatamente essa transformação incrível que vamos entender agora. Para ter uma ideia da dimensão da coisa, vamos olhar os números. Em 1979, a gente está falando de umas 30 mil pessoas vivendo basicamente da pesca. Corta para hoje, mais de 17 milhões de habitantes num dos maiores epicentros de tecnologia do mundo. A escala dessa mudança é o que está no centro de toda essa história. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que essa metamorfose acontece? Como se constrói uma cidade do futuro praticamente do zero em menos de meio século? É justamente isso que a gente vai desvendar. Bom, tudo começa lá no finalzinho dos anos 70. A China, sob a liderança de Deng Xiaoping, decidiu que era hora de mudar. O país precisava se modernizar. E para isso, estava disposto a tentar algo que nunca tinha sido feito antes. E aqui está o pulo do gato. A ideia não era simplesmente abrir tudo de uma vez. Shenzhen foi pensada como um laboratório, sabe? Um lugar controlado para testar os modelos de economia de mercado, mas sem nunca perder o controle político do Estado. Foi um experimento totalmente calculado. E a ferramenta para colocar esse experimento em prática foi a tal da Zona Econômica Especial, ou ZEE. Em 1980, Shenzhen se tornou a primeiríssima da China. Na prática, isso queria dizer que ali as regras do jogo eram diferentes. Tinha incentivo para investimento estrangeiro, muito menos burocracia e mais liberdade econômica do que no resto do país. Era basicamente um convite com tapete vermelho para o capital entrar. E claro, a geografia ajudou e muito. A escolha de Shenzhen não foi por acaso. Ela fica coladinha em Hong Kong, que na época era um centro financeiro global sob controle britânico. Essa fronteira era a ponte perfeita. O capital, o conhecimento, a tecnologia, tudo começou a fluir por ali, dando o combustível inicial para o experimento. Então, com a porta aberta e o dinheiro entrando, o que aconteceu em seguida foi uma das maiores explosões urbanas que a humanidade já viu. Shenzhen começou a ser construída numa velocidade assim alucinante. Olha só a velocidade dessa transformação. Nos anos 80, a semente é plantada com a ZE. Já na década de 90, Shenzhen vira a fábrica do mundo. Nos anos 2000, a população explode e passa dos 7 milhões. E aí, a partir de 2010, vem a grande virada. A cidade dá o salto de ser só uma fábrica para se tornar um polo de inovação e tecnologia. E por trás de cada prédio, de cada número, tem gente. Mais de 17 milhões de pessoas hoje. É só imaginar milhões de trabalhadores de toda a China pegando suas coisas em busca de uma oportunidade, de uma vida nova. Foi esse movimento humano gigantesco que virou o verdadeiro motor da cidade. E tem uma coisa que define muito bem o espírito de Shenzhen. Ao contrário das outras metrópoles chinesas, lá quase não se encontra um centro histórico antigo. Não tem templos milenares, palácios, nada disso. É uma cidade de arranha-céus, de design moderno que foi inteiramente construída com os olhos no futuro. Mas a história não para por aí. Ser a fábrica do mundo era só o primeiro capítulo. A verdadeira genialidade de Shenzhen foi a sua capacidade de evoluir, de deixar de ser um lugar que só montava produtos para se tornar um lugar que cria esses produtos. E que criações, hein? Vamos pensar nos nomes que dominam mercados no mundo todo. A Huawei, na frente do 5G, a Tencent, que é uma gigante de games e redes sociais com o WeChat, a DJI-O, que é praticamente sinônimo de drone, e a BYD, uma potência em carros elétricos. Todas elas são filhas desse ecossistema único que surgiu ali. O resultado disso é bem claro. Hoje, em setores super importantes como o desenvolvimento de hardware, infraestrutura 5G e a revolução dos veículos elétricos, Shenzhen não é só mais uma cidade no mapa. Ela virou uma referência global, um lugar que dita as regras do jogo do futuro. Ok, então o que Shenzhen representa hoje em dia? Qual é o legado dessa jornada inacreditável e o que a gente pode aprender com ela? O segredo do sucesso atual parece estar no seu ecossistema. Não é uma coisa só, mas a forma como tudo se conecta. As startups, os centros de pesquisa, as universidades e as corporações gigantes. Um alimenta o outro, criando um ciclo de inovação que não para nunca. E agora, um fato que pode surpreender muita gente. No meio desse crescimento industrial todo, Shenzhen conseguiu se tornar líder em sustentabilidade. Toda a frota de transporte público da cidade, ônibus e táxis, é 100% elétrica. É uma conquista impressionante para uma cidade desse tamanho. No final das contas, a história de Shenzhen é muito mais do que a história de uma cidade.
É um experimento único na história moderna. Um caso que é essencial para a gente entender não só para onde a China está indo, mas para onde o mundo da tecnologia e da economia global está caminhando. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Será que essa combinação tão única de fatores, o momento histórico certo, a localização perfeita, o planejamento do Estado e um espírito empreendedor fora do comum pode ser replicada em algum outro lugar do mundo? Ou será que Shenzhen vai ser para sempre um fenômeno único na história?